de Deus. Aleluia, Santo, Santo. Consultando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. Vamos à mensagem da Palavra de Deus hoje com o título 20 perguntas e respostas sobre o dízimo. Vamos ler a Bíblia em Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 22. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus do Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. A parte bíblica lida nos fala de um tempo na Bíblia sobre a espontaneidade de um homem que se tornou pai da fé, chamado Abraão. E nós queremos dizer que recebemos um certo desafio pela internet de uma entidade religiosa que elaborou 20 perguntas contra a prática do dízimo. E isso com o propósito de levar pessoas que fazem a sua contribuição periodicamente, dízimo, elas tivessem que responder as perguntas, porque o objetivo era não apenas bater-se contra o dízimo, mas evitar que pessoas que hoje contribuem com seu dízimo continuassem a fazê-lo. E traz um alerta, dizendo: não se esqueça que o coração do homem é enganoso, citando Jeremias 17:9, e que há coisas que aos nossos olhos são certas, mas o final delas são trágicas, citando Provérbios 14 e versículo 12. E ainda o desafiante, pessoa que representa a entidade, declara: não iremos sair fora do contexto bíblico. E suas respostas também devem ser feitas nas Escrituras. Ora, é um desafio que, como nós somos apologistas, não poderíamos recusar. E vamos então fazer a leitura das perguntas e também dar a nossa resposta. A primeira pergunta que a pessoa, o cidadão, faz é: por que trocaram o dízimo, que era alimento, por dinheiro? Quem, quando e onde e por que fizeram isso? Há algum arquivo histórico que narre esse fato? Bom, queremos antecipadamente dizer o seguinte: que nós não contribuímos com o nosso dízimo baseados na lei de Moisés,
Quero dizer que a contribuição dizimal se antecipou à lei de Moisés. Segundo a Bíblia Sagrada, Abraão, que foi o primeiro contribuinte do dízimo, viveu antes da lei de Moisés ser promulgada 430 anos. É o que nós lemos em Gálatas 3:17. Logo, se a pessoa que nos interroga, ela tivesse consistência e para ela realmente não houvesse base bíblica para a contribuição do dízimo, ela não se valeria da lei, porque não argumentamos a base da lei, e não citaria a lei desde que ela mesma reconhece que a contribuição do dízimo não deve ser feita porque está baseada na lei. Tanto é que ela levanta o problema na sua pergunta, fazendo a sua argumentação à base da própria lei, que ela admite não mais ter exigibilidade sobre o cristão, mas usa dos seus argumentos baseados na própria lei. Ora, isto é uma incoerência. Só para atender a pergunta do nosso ouvinte, nós queremos dizer que a lei tinha ou era constituída de 5 livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Exatamente, a lei começou a ser dada a partir do livro de Êxodo, e não antes, como dissemos, 430 anos depois de Abraão. No livro de Deuteronômio, encontramos a ordem a respeito do dízimo que podia ser dado na ocasião da lei em qualquer lugar. Quando o lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome por tão longe que não os possa levar, vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus e compre tudo que a tua mão desejar. Come ali perante o Senhor teu Deus e alegra a tua casa. Porém, não desamparará ao levita que está dentro das tuas portas, e não tem parte nem herança contigo. Então aqui o preceito bíblico era para que a contribuição do dízimo para aqueles que estavam subordinados à sua exigência, que fossem em qualquer lugar que pudesse para fazer essa contribuição dentro da ordem da lei para os que estavam dentro dela. Então nós queremos dizer que isto mostra a falta de cuidado nesse particular. A segunda pergunta é: por que mudaram os tempos de pagamento para ser de mês em mês? Repetindo o que nós dissemos, não argumentamos sobre a exigência da lei. Não contribuímos com o nosso dízimo à base da lei, mas na espontaneidade da contribuição dizimal de Abraão. Entretanto, para argumentar, o nosso desafiante declara na sua pergunta: por que mudaram os tempos de pagamento para ser de mês em mês? A nossa resposta quer dizer que Israel, a nação que operava com a agricultura e a pecuária, os dízimos eram dados à medida que havia a produção e, consequentemente, a venda que se fazia. Hoje, o pagamento dos trabalhadores de todos os níveis é mensal, logo o dízimo é oferecido mensalmente. Esta é a razão porque não somos pessoas que trabalhamos no campo, trabalhamos em cidade e recebemos normalmente, mensalmente, é quando pagamos o nosso dízimo a Deus. Terceira pergunta: o dízimo era apenas nas cidades rurais? Porque hoje são todas as cidades.
Ora, francamente, isso aí é até falta de cultura bíblica. A razão está explicada na pergunta 2. Quando houve mudança para a industrialização e o comércio dos produtos produzidos e fabricados, então a população maior hoje se encontra nas cidades. Essa pergunta nem tem procedência em dado a situação que hoje estamos vivendo diferentes. Outra pergunta, os levitas que recebiam o dízimo eram proibidos de trabalharem? Hoje todos os pastores estão proibidos de trabalharem para terem que viver do dízimo e ofertas? Ora, aqui é uma pergunta maliciosa, querendo dizer com essa pergunta que não há essa honestidade de pessoas que trabalhem para poder receber, trabalhem na igreja para poder então receber o dízimo. Nós dizemos o seguinte: são proibidos de trabalhar os que se ocupam toda a disposição da igreja, atendendo chamadas como se fosse um médico, um corpo de bombeiro, que a pessoa fica à disposição de um telefonema que pode ocorrer a qualquer momento. Então, quando o pastor está na igreja, ele está esperando chamadas de crentes enfermos, em casa ou hospitais, trabalhando, não poderia atender a tais chamados. Estão todo o tempo disponível para atender a igreja nas 24 horas do dia. Agora, existem pastores que não são assalariados. Exercem o cargo de pastor, trabalham espontaneamente para a igreja porque têm os seus próprios trabalhos seculares e ganham dos seus trabalhos seculares. São pessoas abnegadas que oferecem serviço voluntário a Deus. Outra pergunta, o dízimo era repartido também entre os órfãos, viúvas e estrangeiros, porque hoje tudo fica para o ministério. Outra pergunta maliciosa, como se o dízimo da igreja, todo o que entrasse, ficasse na mão dos pastores. O dízimo era destinado ao custeio de todas as atividades ligadas ao ministério. Então nós temos construções de templos, aluguéis de salões, pagamento de despesa de luz, água, funcionários que não são obreiros, que trabalham para a igreja, que estão registrados normalmente, fazendo suas contribuições sociais. Essas pessoas, naturalmente, têm que ser assalariados. E não fazer uma pergunta maliciosa, porque hoje fica tudo para o ministério. Não tem cabimento uma pergunta dessa, porque há uma suspeita de que os pastores ficam com todo o dízimo. Não é verdade isso. Há um tesoureiro credenciado para mexer com o dinheiro da igreja. Não é pastor que movimenta a administração da igreja. É a pessoa responsável indicada de confiança. Pessoa que teme a Deus, porque se ele não temer a Deus, na verdade ele pode ficar rico. Mas se ele teme a Deus, ele não vai fazer uma coisa dessa. E nós admitimos que a pessoa seja desse tipo. Se um dia faltar com a confiança, então rua, porque não serve para o cargo de responsabilidade. Logo, não é correto dizer-se que o dízimo pertencia à lei, mas o certo é dizer que o dízimo foi incorporado à lei. A pergunta que foi feita é esta: o dízimo na Bíblia é tido como lei, pois encontra-se até mesmo em Levítico, o livro da lei Levítico, porque hoje faz parte da graça. Faz parte da graça porque a lei, segundo a própria Bíblia Sagrada, teve sua durabilidade por um tempo definido e hoje não vivemos mais sob o regime da lei. A lei de Moisés findou lá na cruz do Calvário.
quando Jesus declarou: tudo está consumado. Agora, nós temos no Novo Testamento, e me parece que o nosso desafiante desconhece o livro de Hebreus. Capítulo 7 do livro de Hebreus mostra a nossa condição dentro da graça de Deus. Diz o texto: porque este Melquisedeque, pessoa a que nos referimos no capítulo 14 do livro de Gênesis, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Então Abraão, repetindo o que dissemos, viveu 430 anos antes da lei. Gálatas 3,17. Mas digo isso, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida de forma a abolir a promessa. Por outro lado, Melquisedeque, como diz o versículo 4 de Hebreus 7 lido, ele é um tipo de Jesus Cristo. Logo nós temos o quê? Melquisedeque exercia um sacerdócio na ordem que lhe foi concedida. E assim, Jesus Cristo, sendo sacerdote na ordem de Melquisedeque, enquanto o sacerdócio de Cristo durar, e é um sacerdócio eterno, diz o livro de Hebreus 7:21, mas este conjuramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, fazendo um paralelo, Melquisedeque, tipo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sacerdócio de Jesus, sacerdócio de Melquisedeque, que dura para sempre. Abraão é chamado na Bíblia o pai da fé. Diz a Bíblia, os que são da fé são filhos de Abraão. Logo, Abraão, o pai da fé, nós fazemos o que Abraão fez, contribuindo com seu dízimo, e como Melquisedeque abençoou Abraão, Jesus Cristo abençoa aqueles que fazem a sua contribuição para a continuidade do seu trabalho aqui na terra, quando ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Como poderíamos fazê-lo? Pelo dinheiro que os irmãos, membros, contribuem regularmente para que a obra de Deus possa ter prosseguimento. De modo que este paralelo entre Melquisedeque e Jesus, e Abraão e nós, que somos filhos de Abraão pela fé, temos esta continuidade na nossa contribuição dizimal. Outra pergunta, a Bíblia diz que os sacrifícios da lei, como imolar animais, eram dados em ofertas alçadas. Por que é lei? Porque o dízimo também era dado em ofertas alçadas. É o que eu estou dizendo. Este cidadão que nos faz perguntas, ele é contra a contribuição dizimal, porque alega que está baseada na lei e invoca a própria lei, que ele diz que está
que está ultrapassada para fazer exigências a respeito desta lei. É uma incoerência. Então, reiterando nossa resposta, segundo a qual o dízimo não se iniciou com a lei de Moisés, começou com o dízimo espontâneo de Abraão. Logo, querer fazer ligação de preceitos da lei de Moisés com o dízimo espontâneo que os cristãos contribuem, não tem sentido. É fora. Outra pergunta: se a casa do tesouro não significa casa de despensa, por que Neemias 10, 37, 39, a Bíblia explica tão claramente que era posto apenas grãos? Resposta nossa: no caso específico de Neemias 10, 37 a 39, sim, mas em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, casa do tesouro tem outro significado. É um lugar onde se guardava o dinheiro. Ademais, o lugar onde se guarda o dízimo é secundário. E vejo nas suas perguntas a teimosia em querer ligar o dízimo de Abraão, precedido a lei de Moisés, fazendo perguntas da própria lei, e que isto é incoerência. Nona pergunta, e vamos até número 10 para os nossos ouvintes. A Bíblia diz que o dízimo é santo. Isto pergunta. Os pastores dizem que ele pode ser dinheiro, porque então, em 2 Crônicas 12, 4, Joás cita todas as coisas santas que enquadravam dinheiro e não cita o dízimo. Resposta apologética: sim, é santo por causa do seu destino, para custear coisas relativas ao culto a Deus que prestamos nas igrejas. Joás, rei, viveu sob a lei. Abraão viveu sob a graça, pois a lei foi dada, repetimos, 430 anos depois. Então, não contribuímos com os dízimos subordinados à lei, mas subordinados à graça, como diz Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. As perguntas feitas, repetidas, são quase todas apoiadas em preceitos da lei, e depois vem essa pessoa falar em graça. Afinal, vive sob a lei de Moisés ou sob a graça de Jesus Cristo? Por que vai buscar apoio na lei de Moisés em costumes que já não prendem mais os cristãos? Então, prezado ouvinte, considerando que as perguntas são sempre repetidas dentro desse tema de citar a lei, quando o próprio consulente, o próprio desafiante, ele é contra a contribuição dizimal dentro da lei, nós observamos que tudo é incoerência. Mas concluindo a 10ª pergunta, porque o livro de Atos dos Apóstolos enfatiza em todas as ocorrências a oferta acima dos dízimos. Aliás, um livro que conta a história da igreja, não narrar e nem mesmo citar algo que é tão importante, é de se estranhar, não é verdade? Resposta apologética: realmente, nos dias apostólicos, eles não contribuíam com dízimos. Eles não davam apenas 10% dos seus salários. Eles davam 100% de ofertas, como nós lemos em Atos 2, 38 a 45. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Agora observe só, ainda no livro de Atos 4:34 em diante. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo as necessidades que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que é traduzido filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então aí está como os cristãos primitivos faziam. Quando este cidadão critica os 10%, se esquece de que os cristãos primitivos contribuíam com 100%. Não era o caso deste cidadão imitar, já que ele contesta o dízimo? Na verdade, o que se observa dessas perguntas é apenas combater o dízimo, não com o intuito de contribuir em maior parcela do que o dízimo, mas, na verdade, quer condenar, criticar o dízimo, porque nem mesmo o valor do dízimo tem, talvez, ele coração aberto para oferecer a Deus. Isso é hipocrisia religiosa. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que
lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Aleluia. NQI não quis se identificar. É daqui de Santos. Ela pergunta, ou ele pergunta: Deus dispensa suas bênçãos enquanto dormimos? Nossa resposta é sim. Nós encontramos então neste salmo, vou ler Salmo 127 e versículo 2. Diz o texto: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. O sono é uma bênção. Então, à medida que nós estamos dormindo,
podemos ter da parte de Deus sonhos que podem se tornar uma bênção em nossas vidas. Mas principalmente o sono em si constitui uma bênção para aquele que quer repousar das labutas do dia. Roberto, bairro Ilha Caraguatá, Cubatão. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, fala sobre um período de 10 dias de tribulação. Esse tempo é literal ou esses 10 dias representam 10 semanas ou 10 anos? Nós queremos responder a pergunta do versículo 10, que diz: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Queremos dizer, com relação ao texto, que o diabo lançará alguns de vós na prisão. E a prisão do versículo em foco não se refere a uma prisão espiritual, como tem sido interpretado por algumas pessoas, mas literal. As perseguições promovidas pelos romanos à igreja de Esmirna, com a ajuda de judeus, os que dizem ser judeus e não são e pertencem às sinagoga de Satanás. Então, sob a alegação de que os cristãos de Esmirna estavam traindo o imperador, houve um encarceramento em massa, e a seguir o imperador ordenou o martírio de muitos daqueles cristãos. Em uma só catacumba de Roma foram encontrados os restos ósseos de 174 mil cristãos, calculadamente. Tereis uma tribulação de 10 dias. Os 10 dias do texto tem referência histórica no primeiro caso e profética no segundo. Então a igreja sofreu 10 perseguições distintas, desde o reinado do imperador Nero até ao de Diocleciano. As 10 grandes perseguições podem ser relacionadas desta forma: primeira, sob Nero, 64 a 68 da nossa era; sob Domiciano, 68 a 96; sob Trajano, 104 a 107; sob Aurélio, todos esses imperadores romanos, 161 a 180, o tempo da duração do reinado; sob Severo, de 200 a 211, sob Máximo, 235 a 237, sob Décio, 250 a 253, sob Valeriano, 257 a 260, sob Aureliano, 270 a 275, sob Diocleciano, 303 a 312. Então, esses nomes citados são de imperadores, as datas são os anos do seu reinado, tudo depois de Cristo, e durante esse tempo a matança de cristãos foi tremenda. E aí está dentro do próprio tempo da profecia, 10 anos, é justamente o tempo que durou essa matança de cristãos, como temos anunciado. Jorge, cidade de Cubatão. Ele pergunta: o Papa seria uma sequência de Pedro? Pergunto baseado nas palavras de Jesus, que disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Eu quero dizer ao nosso ouvinte Jorge que a doutrina da sucessão apostólica é a crença de que os 12 apóstolos passaram a sua autoridade adiante a seus sucessores, que continuando através dos séculos até os dias de hoje, nós temos o Papa Bento XVI. A Igreja Católica vê Pedro como líder dos apóstolos,
com a maior autoridade e, portanto, seus sucessores recebem esta autoridade papal, que o dogma da autoridade papal é considerado infalível. Agora, se atendo aos textos que servem de base para essa interpretação, que são Mateus 16, 18 e 19, quando Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem ser eu? Quem dizem ser o homem, ser o Filho do Homem? Primeiro ouviram a opinião de pessoas de fora, depois ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus citou: pois também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então aqui estão esses dois textos que servem de apoio para a doutrina da sucessão apostólica até os nossos dias. Agora, a grande pergunta é: quem é esta pedra? Que é acerca do qual Jesus: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ora, quem melhor do que Pedro poderia dizer ou identificar quem era esta pedra? E nós vamos encontrar que Pedro declara sem rodeios que o próprio Jesus era a pedra. Atos capítulo 4, versículo 8 a 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre dos mortos, em nome desse é que estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ora, aqui está, de forma categórica, no versículo citado por Pedro, ele é a pedra, versículo 11, que foi rejeitada por vós, os edificadores. Agora, o Pedro mesmo, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 4 a 8, ele repete a declaração: chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual de Cristo. Por isto também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então aqui nós temos duas declarações enfáticas de Pedro, declarando que Jesus é a pedra. Mas indo ainda ao apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, 20 a 21, declara o apóstolo Paulo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Agora uma pergunta que pode surgir: e a chave do versículo 19? Quando diz o texto que nós lemos que
eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ora, este texto tem sido dando margem a declarações que Pedro tem a chave do céu. Queremos dizer o seguinte, que Pedro, na verdade, abriu o reino dos céus para os homens, sabe quando? No dia de Pentecostes. Quando começou a pergunta dos presentes sobre aquele movimento desusado de pessoas que falavam línguas nos idiomas de outros povos que estavam ali, então começou aquele vozerio, aquela interrogação, e Pedro toma a palavra. Capítulo 2 do livro de Atos, versículo 14, Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens judeus de todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. E aí, explicando, ele começou: Homens israelitas, versículo 22, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios, sinais, que Deus que por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Em seguida, o apóstolo Pedro, então, continuando, diz ele no versículo 31, nesta previsão, disse a respeito de Cristo que ressuscitou dos mortos. E aí faz ele um apelo diante da multidão que se constrangeu, diz o texto, versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? Disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A porta do céu aberto às escâncaras para cerca de 3.000 pessoas, pelo apóstolo Pedro, a quem foi dado a chave. Só que esta chave para abrir a porta do céu não é restrita a Pedro. É aquela pessoa que prega o evangelho, como Jesus mandou em Marcos 16, 15 e 16, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então as chaves que Pedro simbolicamente recebeu de Cristo é a abertura do céu através da palavra que ele nos entregou. Qualquer pessoa que prega o evangelho com sinceridade e honestidade, baseado na Bíblia Sagrada, pode abrir as portas do céu para pessoas que querem entrar. Sacrifício de louvor, do melhor de mim quero dar, vou reconstruir
pedras que não quebrem jamais, pedras que resistam ao vento, pedras que resistam à chuva, porque na alegria ou na luta eu vou louvar. E o Cordeiro onde está? Jeová Jireh, Deus proverá, Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo em suas mãos. O melhor de mim quero dar. Vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais, pedras que resistam ao vento, pedras que resistam à chuva, porque na alegria ou na luta eu vou louvar. E o Cordeiro onde está? Jeová Jireh. Deus proverá. Deus proverá. Eu sei que meu Deus proverá. Os problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Deus proverá. Deus proverá. Os problemas já estão no altar. E Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo em suas mãos. Em suas mãos. Agradecemos a atenção do telespectador para o nosso programa deste dia e convidamos para que você esteja em sintonia com essa emissora amanhã, nesse mesmo horário, das 13 às 14 horas. Procure divulgar esta programação e com certeza Deus trará bênção para você, para a sua família e a todos aqueles
aqui você divulgar esta programação. Vamos agora agradecer a Deus fazendo uma oração. Senhor, queremos agradecer por esta programação de hoje, que a Tua Palavra traga conforto, que a Tua Palavra traga edificação, exortação, e que as vidas que estiveram em sintonia conosco possam cada vez mais estar mais próximas do Senhor, sendo fiéis ao Senhor, e que o Teu nome seja exaltado nessas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.